Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. Compartilhe, divulgue, dê seu like, seu dislike se for o caso. E vamos ao vídeo. Canaã não era terra de leite e mel. O Deus hebreu mente novamente. Embora eu já tenha tratado desse tema, resolvi trazê-lo de volta. Porém, agora com mais evidências de que essa história hebraica é pura lenda. Essa de ficção. História que só ignorante acredita. O Egito era muito melhor que a terra de Canaã. Tanto é verdade que os hebreus foram para lá porque a seca atingiu todas as terras ao redor e próximas ao Egito. Se não fosse o Egito, os hebreus morreriam todos de fome no tempo de Jacó. E antes mesmo de Jacó, seu antepassado Abraão também já havia corrido para o Egito a fim de fugir da fome que se encontrava ou que havia se espalhado por todos aqueles lugares em Canaã. Só por aí nós vemos que Canaã não era nada de terra de que manava leite e mel. Se fosse assim, nós não íamos ver diversas vezes ela sendo atacada por secas prolongadas e os hebreus constantemente fugindo dessas terras para buscarem refúgio e alimentação no Egito. Aquela região sofria muitas secas, muito com secas. O Egito, entretanto, em todos esses episódios mencionados pela Bíblia, era a região que menos sofria. Era para lá que seus vizinhos corriam em busca de alimentos. Exemplo do caso de José, diz que toda a terra de Canaã correram lá. Correu, né? Toda a terra de Canaã correu em busca de alimentos lá no Egito. E aí, onde é que está essa terra de que mana leite e mel? O Egito era banhado pelo caudaloso rio Nilo. O Egito era o celeiro do mundo antigo, pessoal. Ele era muito rico, banhado, né, pelo rio Nilo. Então, suas margens, né, nós sabemos, e quem estuda sabe, né, que aquelas margens eram, quando vinham as cheias do rio Nilo, né, deixava aquela região toda fértil, né, boa para a plantação. Bom, quando folheamos outras passagens, encontramos declarações dos hebreus afirmando que o Egito é uma terra que mana leite e mel, pessoal. É a própria Bíblia que diz que a terra que manava leite e mel era o Egito. Não era Canaã que era a terra que manava leite e mel. E Moisés mandou chamar Datã e Abirão, filhos de Eliabe. Porém eles disseram: Não subiremos. Porventura pouco é que nos fizeste subir de uma terra que mana leite e mel, para nos matares nesse deserto? Senão, veja aqui, ó, esse Datã e esse Abirão foram convocados por Moisés lá no deserto para comparecer perante ele. Porque diz que esse pessoal aqui estava criando revolta, sabe? O pessoal estava criando revolta porque as condições eram péssimas, né? Não tinha alimento, não tinha água, toda hora faltava alimento, faltava água. Então o pessoal tem que se revoltar mesmo. Por quê? Porque esse Datã, esse Abiram, veja o que é que ele diz aí. Porventura, foi pouco que você nos fez, Moisés? Você nos fez subir de uma terra que manava leite e mel, que era o Egito. É isso que ele quer dizer. E Moisés tirou eles de uma terra que mana leite e mel, que era o Egito, onde eles se encontravam, embora estivessem na condição de escravos, né? Na lenda, que a lenda fala, né? Que eles eram escravos lá no Egito. Mas mesmo assim, eles viam, eles viam que no Egito eles estariam em melhores condições do que ali naquele deserto. Veja o que é que eles dizem. Vou repetir novamente. Não subiremos, Moisés. Porventura, pouco é que nos fizeste subir de uma terra que mana leite e mel, para nos matares neste deserto, é o local onde eles estavam, né, no deserto, senão que também queres fazer-te príncipe sobre nós? Ou seja, o Datão, o Abirão, está dizendo que Moisés estava extrapolando. Porque além de enganar todo o povo, né, de os tirar, e Moisés ter tirado eles lá do Egito e prometido levá-los para uma terra que manava leite e mel, Moisés pegou, deixou eles lá no deserto,
que estavam definhando lá no deserto, e agora Moisés queria dar uma de rei sobre eles, queria dar uma de príncipe sobre eles, dar ordem para eles, né? Quando é que eles deviam ou não comparecer perante Moisés. Aí esse Datão, esse Abirão disse, não, nós não vamos subir não. Fique esperando aí, Moisés, que nós não vamos subir não. Já não nos basta o que você nos fez? Enganados, a gente não ia nos levar para uma terra que mandava leite e mel e nos deixou aqui nesse deserto, definhando, nossos filhos morrendo, nosso gado morrendo. Tudo mentira, lógico, né? Mas é isso que passa a passagem, né? Nem tão pouco nos trouxeste, veja o que quer dizer. Nem tão pouco nos trouxeste a uma terra que manda leite e mel. Porque a promessa era o quê? É tirar os hebreus do Egito e levar para uma terra que manda leite e mel. Só que Abirão disse que não estava vendo terra de leite e mel coisa nenhuma. A terra de que mandava leite e mel era o Egito, onde eles estavam. E Moisés agora estava bancando uma de príncipe sobre ele e não tinha levado eles para canto nenhum de terra que manava leite e mel. Nem nos deste campo, aí que ele diz, nem nos deste campo, e vinha em herança. Porventura arrancarás os olhos a estes homens? Ou seja, só quem. O Abirão, o Datã está dizendo aqui. Só se, só se ele arrancasse os olhos para enganar o povo, né? Que todo mundo estava vendo a situação que eles estavam e que não era nada daquilo que ele havia prometido. Então, só se ele, Moisés, arrancasse os olhos das pessoas, para as pessoas acharem que eles estavam em terra que mandava leite e mel. Não, a terra que mandava leite e mel era o Egito. Aí eles, não subiremos. Fica aí esperando, Moisés. Perceberam como esse personagem se sentiu enganado por Moisés? Ele disse que o Egito, o lugar onde eles estavam, era uma terra que mandava o que dava leite e mel. Sim, explicando essa questão, mandar leite e mel significa dizer que não é que a terra tirava leite e mel, mas a expressão leite e mel é figurativa. Entendeu? O escritor bíblico usa essa expressão leite e mel para indicar que a terra era boa, era fértil, era produtiva. Tá entendendo? Aí daí, uma terra que mandava leite e mel era uma terra boa, fértil, produtiva. E não o deserto onde eles se encontravam. São os próprios hebreus, pessoal, que reconhecem o Egito como tal. O Deus hebreu também afirma que o ano todo cuidava das terras dos cananeus. Mas como seria isso possível, pessoal? O Deus hebreu é tão mentiroso, veja que mentira vocês vão ver aqui que ele vai contar. Né? O Deus hebreu também afirma que o ano todo, durante, né, as 12 estações, né? As 12 estações, repare. As 4 estações, o Deus hebreu afirma que cuidava das terras dos cananeus. Mas como seria isso possível? Se os cananeus eram um povo mau e adoradores de deuses falsos. Pois ele mesmo dizia que os cananeus eram um povo mau, adoradores de deuses falsos, que haviam contaminado a sua terra. Então, como é que esse Deus dizia que cuidava desses povos? Dizia que cuidava o ano todo das terras dos cananeus. Veja que Deus mentiroso. Ele mesmo disse que ia matar os cananeus todos para dar aquela terra para os hebreus. Como é que ele estava cuidando das terras dos cananeus? Como esse Deus tinha cuidados especiais com a terra dessa gente? Porque cuidar da terra é cuidar do povo, né? Segundo, como ele cuidou dessas terras cananeias, pessoal? Como esse Deus tinha cuidados especiais com a terra dessa gente? Se esse povo adorava outros deuses? E como já dito, mesmo antes da escravidão egípcia, as terras cananeias passaram por secas severas, pessoal. Como é que esse Deus disse que cuidava o ano todo delas? Se a própria Bíblia nos mostra que as terras dos cananeus passavam por secas severas. A exemplo daquele caso, né, de José, né, que toda a terra de Canaã diz que sofreu umas secas. O Deus hebreu disse que cuidava das terras, disse que dava boas estações para ela, coisa desse tipo. Veja que Deus mentiroso. E por que cuidaria se seus moradores eram malditos que manchavam o solo com suas práticas? Os cananeus diziam que suas terras eram abençoadas por seus deuses. Eles não diziam que suas terras eram abençoadas por Javé.
dentro desse contexto, né, que os hebreus dizem que que os escritores dizem que os hebreus adoravam Javé e que os outros povos adoravam os deuses falsos, certo? Então, toda coisa boa que aqueles povos cananeus viam em suas terras, eles creditavam essas coisas aos seus deuses e não a deuses de outros povos. É, inclusive o Deus que os hebreus dizem que era só dele, o Deus Javé, certo? Pelo menos nos textos monoteístas, né? Vemos isso. Se Jeová dizia que era ele que abençoava aquelas terras, e pelo outro lado os cananeus diziam que eram seus deuses que o faziam, então quem eram realmente os deuses dos cananeus, pessoal? Entendeu? Entenderam o que eu quero dizer com essa pergunta? Você consegue inferir algo, pessoal? Olha, se o Deus hebreu disse que cuidava daquelas terras dos cananeus o ano todo, ou seja, não faltava nenhum momento que ele não olhasse para a terra de Canaã e cuidasse dela. O Deus hebreu dizia que era ele que cuidava daquelas terras e por conseguinte, ele cuidava daqueles povos, então. Mas, por outro lado, se nós formos olhar, os cananeus diziam que eram os deuses cananeus que faziam tudo aquilo, né? As boas coisas, as boas pastagens, coisas do tipo, quem proporcionava essas coisas a eles eram os deuses cananeus. Então, qual é a conclusão que nós podemos tirar disso, pessoal? Um Deus que diz que era ele que cuidava dessas terras. E os povos daquelas terras dizem que eram seus deuses que faziam aquilo com as suas terras. Qual é a conclusão que nós podemos chegar, pessoal? Em relação ao Deus hebreu e os deuses dos cananeus, pessoal. Entenderam o que eu quero dizer? Não vou dar resposta, certo? Bom, se obedecerem a... Veja o que aqui Javé disse. Se obedecerem a estas ordenanças, desfrutarão de uma vida próspera e longa na terra que o Senhor vos prometeu. Olha, se obedecerem a estas ordenanças, desfrutarão de uma vida próspera e longa na terra que o Senhor vos prometeu. E qual foi a terra que o Javé prometeu a eles? A terra de Canaã. A vocês e àqueles de quem descendem. Uma terra donde brotam leite e mel. Porque essa terra para onde se preparam a entrar não é como o território do Egito. Veja, o Deus hebreu dizendo que a terra de Canaã não era como o território do Egito, de onde vem, de onde eles saíram, né? Onde era necessário, veja que aquele diz que na terra do Egito era necessário estabelecer sistemas de irrigação. Nós sabemos que, né, o Egito usar essa questão do sistema de irrigação com relação às cheias, né, as cheias do rio Nilo, né? Aí o Deus hebreu diz que a terra para onde ele vai levar os hebreus não é assim não, é muito melhor que a terra do Egito. Na terra do Egito precisa se usar de sistema de irrigação para dar de beber a terra. Aí diz, o Deus hebreu diz, ou seja, a terra que ele está levando os hebreus, é uma terra de colinas, né, de montes e de vales cheios de água, onde as chuvas são abundantes. É uma terra da qual o Senhor se ocupa pessoalmente. Veja, o Deus hebreu aqui dizendo que essa terra dos cananeus é uma terra muito melhor que o Egito. Nós vimos os hebreus dizendo que a terra o Egito, que era a verdadeira terra que manava leite e mel. Aí o Deus hebreu está dizendo aqui que a terra para onde ele vai levar os hebreus é uma terra muito melhor que o Egito. Terra que é composta de vales e de montes e de colinas, onde as chuvas, e de vales cheios de águas, onde as chuvas são abundantes. Aí ele completa, e é uma terra da qual o Senhor, ou seja, ele, né, se ocupa pessoalmente, ele pessoalmente se ocupa em cuidar dessa terra. Os seus olhos, veja, os seus olhos estarão sempre sobre ela. O Deus hebreu, que os olhos deles estarão sempre sobre essa terra, dia após dia, através de todo o ano. E se cuidadosamente respeitarem todas essas leis que que eu vou dar-vos hoje, e se amarem o Senhor vosso Deus com todo o coração e de toda a vossa alma, e o adorarem, então continuará a enviar-vos chuvas, tanto as regulares de cada época, como as tardias,
as quais farão produzir maravilhosas colheitas de cereais. Ou seja, sempre você vai ver essa barganha, pessoal, do Deus hebreu com os, com os hebreus. Ele promete coisas em troca de outras coisas. Por exemplo, vocês estão vendo aqui, ó, o que é que ele prometeu? Ele está dizendo aqui, ó, que se eles, os hebreus, obedecerem às suas leis, que ele vai dar lá no Monte Sinai, né? Aí o que é que vai acontecer se eles obedecerem a essas leis e amar esse Deus com todo o coração, de toda a alma e o adorarem? O que é que vai acontecer? Então ele diz que vai continuar abençoando essa terra para onde eles vai dar chuva para a terra, chuvas regulares de cada época e as chuvas tardias, as quais vão produzir maravilhosas colheitas, cereais, vinho e azeites. Ou seja, o Deus hebreu está barganhando com os hebreus. Olha, se vocês me obedecerem minhas leis, vocês só me adorarem, então eu vou dar para vocês isso e aquilo, isso e aquilo. Ou seja, mas se vocês não me adorarem, vocês vão perder tudo isso. A Bíblia nos mostra, pessoal, que esse Deus fictício, ele é um barganhador, tá entendendo? Ele não dá nada sem exigir a contrapartida. Ele negocia as suas bênçãos, o seu amor, é algo negociável, pessoal. Aí ele continua, terão excelentes pastagens para o gado, e vocês beneficiarão assim de comida abundante e viverão felizes. Javé aqui critica a forma como o solo do Egito é preparado e diz que o lugar para onde ele está levando os hebreus é muito melhor. Nós vimos, né? Essa declaração de Javé lá no texto. Como crente é bobo, né? Cristão é bobo. A Bíblia chama o Deus dos crentes de mentiroso na maior simplicidade. E os coitados não percebem isso. Acabamos de ver que a Bíblia acabou de chamar o Deus hebreu de mentiroso, né? Se nós considerarmos que havia de fato um Deus hebreu e o Deus dos cananeus. Então, se aceitarmos essa ideia, ou essa interpretação, teremos que admitir que o Deus hebreu é um mentiroso. Quem acredita numa história dessa, pessoal? Que Deus se envergonhe mentiroso. Então disse Faraó a seus irmãos: qual é o vosso negócio? E eles disseram a Faraó: teus servos são pastores de ovelhas, tanto nós como nossos pais. Disseram mais a Faraó: viemos para peregrinar nessa terra, porque não há pasto para as ovelhas de teus servos, porquanto a fome é grave na terra de Canaã. Vejam, a fome é grave na terra de Canaã. Agora, pois, rogamos-te que teus servos habitem na terra de Gozen. Os hebreus afirmam que em Canaã a fome era severa, pessoal. Como é que aquele Deus dizia que cuidava da terra de Canaã o ano todo? E que tinha boas pastagens, que era feita de vales, de colinas e coisa do tipo, tal, 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 tal. E que quem morava lá era sete maravilhas. Veja que Deus mentiroso. E aqui a passagem acaba de nos mostrar a miséria que estava acontecendo por lá. Tá entendendo? O que acontecia por lá. A passagem diz que houve um tempo de 7 anos, né? 7 anos de abundância e 7 anos de seca. Mas isso não foi nada provisão dos deuses ou do Deus Jeová, sabe, tá entendendo, pessoal? E ele comunicou isso que ia acontecer para José e tal. Não, a passagem nos mostra qual era o clima daquela região, entendeu? Quais eram as condições corriqueiras daquela região. Era uma terra que de tempos em tempos era atacada por secas. Só isso. E aí, como os hebreus entendiam que secas, chuvas e coisas do tipo, e o próprio o Deus hebreu mostra em várias passagens que é ele que controla essas coisas,
ou é ele que traz essas coisas. Então, os escritores entendiam, né, secas, chuvas, como ações dos deuses. Daí o Deus hebreu aparece nas passagens prometendo que em troca da adoração ia dar boa chuva, boas estações, levar para uma terra que era isso, que era aquilo, tá entendendo? É tudo ideia, é primitiva que esses povos tinham a partir das ideias, a partir da ideia de Deus, tá entendendo? Os hebreus afirmam que em Canaã a fome era severa. Quer dizer, Jeová nunca que cuidou de terra dos cananeus coisa nenhuma. Esse Deus é um farsante, um tremendo mentiroso. Os miseráveis hebreus correram foi para o Egito para não morrer de fome, quando eles estavam em Canaã. Tá entendendo? Porque seu Deus, que diz controlar os céus, não mandou chuva para as colheitas dos hebreus? Porque seu Deus, que na verdade por aqui é separado, né? Porque seu Deus, que diz controlar os céus, não mandou chuva para as colheitas dos hebreus? Não, ele mandou os hebreus, inventou que mandou José para lá para o Egito para levar os hebreus para o Egito. Mas por que não mandou, não fez chover onde os hebreus moravam lá? Quais eram os hebreus nessa época? Era Jacó e os 12 filhos e seus 12 filhos. Por que não fez chover naquela região lá? Evitou que chegasse a fome e a miséria lá naquela região onde eles estavam? Não. Fez com que, supostamente, José fosse para o Egito para levar seus irmãos para o Egito para que eles não morressem de fome. Tá entendendo, pessoal? A malandragem que é? Não diz ele que o justo não mendiga pão? E o que mais os hebreus faziam era mendigar. Quando não era comida, era proteção de povos mais poderosos que eles. Coitado dos hebreus. Porque esse Deus fajuto não fez com que os povos, inclusive os egípcios, fossem mendigar ou comprar pão dos hebreus que moravam em Canaã. Ah, de novo, a exemplo de Jacó e seus 12 filhos que moravam em Canaã. Por que ele não fez com que essa regiãozinha onde os hebreus estavam alojados ficassem em excelentes condições e que todos os outros fossem mendigar o pão desses hebreus que ali moravam? Não, foi o contrário, os hebreus saíram de onde estavam e foi mendigar o pão lá no Egito. Ainda que se diga que foi o Deus hebreu que levou eles para lá. Levaram eles para lá. Os hebreus foram mendigar o pão dos deuses egípcios. Porque era o Egito que tinha as melhores condições para produzir alimentos. E todas aquelas boas condições os egípcios entendiam como sendo bênçãos de quem? Do deus Nilo, dos seus deuses em conjunto. Não era nada de outro deus, ou deus Javé, ou qualquer outro deus ali. Porque ele não deu a fartura às terras onde estavam os hebreus? Por que esse Deus não fez isso? Simplesmente porque esse Deus é uma ilusão, pessoal. Esse Deus não existe. O escritor inventou essa história porque achava que secas eram trazidas por Javé. Mas sabia também que o único lugar capaz de ter todo o suporte necessário para guardar e estocar alimentos era o Egito, e não outro lugar no mundo. Por isso pegaram e empurraram a lenda dizendo que Javé havia providenciado que esse hebreu de nome José recebesse respostas de sonhos e fosse para lá no Egito para levar seus irmãos e os salvassem da fome e da miséria. Ali só a única opção que havia para quem quisesse viver era o Egito. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, ou seja, o Éden, né? Como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Tá vendo? O Egito é comparado até o jardim de Deus, o Éden, pessoal. Olha. Quando ele diz aqui, e levantou Ló os seus olhos e viu, isso aqui foi quando a história diz que Ló se separou de Abraão porque as terras deles, ou porque os bens deles, os gados deles estavam muitos, em grande quantidade, e não tinha como eles ficarem próximos.
Aí Abraão foi para um lado e Ló foi para outro. Aí Ló escolheu essas campinas do Jordão, que diz que ele viu que eram bem agricultáveis, né? E boas para pastagem. Então a passagem está fazendo referência a isso, né? Então, e levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. Ou seja, antes de Javé ter trazido aquela chuva de enxofre, né, por aqueles dois anjos. Então, antes disso acontecer, diz que ali era uma beleza de terra. E era tão boa que era como o jardim de Deus, ou seja, era como se fosse, tinham condições similares ao jardim, ou o jardim de Deus, ou o Éden, assim como era similar às terras do Egito. Ou seja, a Bíblia está nos dizendo o quê, pessoal? Que o Egito era uma terra que manava leite e mel. Era uma terra, no Egito havia terras excelentes, a ponto de ser comparada até mesmo ao jardim de Deus hebreu, o Éden. Agora, nessa passagem, embora o escritor afirme que as terras próximas de Sodoma e Gomorra, que são terras cananéias, fossem férteis, ele ainda afirma que o Egito era como o jardim de Deus, o Éden. Ou seja, ele quer dizer que o Egito é uma terra de excelentes pastagens e bem regadas. Dizer-lhes, diz-lhes, eis o que diz o Senhor Javé, no dia em que eu fiz a escolha de Israel, ou seja, no dia que ele escolheu, né, Israel como seu povo, em que levantei a mão para a raça de Jacó, em que me dei a conhecer a eles no Egito. Quando ele aparece lá por Moisés, né, Moisés vai dizer ao povo que o Deus, o Deus de seus antepassados lhe apareceu lá no monte. Então, é isso que o Deus está aqui se referindo, né? E me dei a conhecer a eles no Egito, em que ergui a mão para eles, ou seja, estendeu a mão, né? Como que salvando eles, dizendo: Sou eu que sou o Senhor, vosso Deus. Foi nesse dia que jurei tirá-los do Egito, para conduzi-los à terra que eu escolhera para eles, terra que mana leite e mel, a joia de todos os países. Veja que Deus mentiroso. Dizendo que a terra de Canaã, para onde ele iria levar os hebreus, era a joia de todos os países. Ou seja, era a melhor terra de todos os países, de todas as regiões ali, era o Egito, ou era as terras de Canaã. Onde os outros textos desmentem totalmente, né? A própria história desmente, né? Essas condições excelentes dessas terras de Canaã. O próprio texto desmente essas excelências das terras de Canaã. Se fosse assim, elas não passavam por tanta seca. Nem os hebreus estariam constantemente indo atrás de terras egípcias. Que Deus mentiroso! Quando foi que Canaã foi superior a outras terras? Nem ao Egito ela se comparava. As terras de Canaã, como já dito, de tempos em tempos sofriam com muitas secas, pessoal. Basta vermos os diversos relatos em que a Bíblia nos revela as secas que constantemente assolavam aquelas terras. Esse Deus mentiroso enganou os coitados dos hebreus. Digo, mentiroso e os coitados dos hebreus nesse contexto, né, que eles mesmos inventaram, né? Embora os textos digam que as secas eram trazidas por Javé, é bom termos em mente que essas afirmações são apenas as concepções do escritor, já que ele é um hebreu que acredita que secas, pestes e doenças seriam causadas por Javé. Não botei o texto aqui, mas há vários textos que mostram que o Deus hebreu é que traz peste, traz doença, traz seca, traz guerra, né? Lá no episódio lá dos hebreus lá no Egito, quando o Deus hebreu promete tirar eles da terra do Egito, como da condição de escravos, os hebreus mesmo dizem, uma das primeiras coisas que Moisés diz é que iria para o deserto oferecer sacrifícios a Javé por 3 dias, porque senão Javé ia trazer peste, praga e guerras contra os hebreus. Tá entendendo? Então, essas coisas os hebreus entendiam como sendo ações de seus deuses, que nesse caso é um contexto monoteísta, então seriam ações do Deus Javé. Tá entendendo? E para aplacar a ira desse Deus, para que ele não trouxesse essas coisas, guerra, peste, doença e coisas do tipo,
eles ofereciam sacrifícios a ele. Era assim que se acalmava ou se aplacava a ira de Javé, ou, por extensão, a ira dos deuses. A seca, mesmo predita em sonho por José, pessoal, nada mais é que a concepção supersticiosa dos povos antigos que acreditavam que seus deuses se comunicavam ou lhes diziam algo do futuro por meio de sonhos. Na Bíblia você vai ver várias pessoas sonhando, e nesses sonhos revelam, por detrás desses sonhos, há um significado nesses sonhos e que só os deuses podem saber do significado desses deuses. Nós vamos ver no caso de José, no caso de, no caso de José do Egito, no caso de José, o pai de Jesus lá, né, quando ele tem um sonho lá, o anjo aparece e diz o significado, né, de Maria estar grávida, né? Nabucodonosor, nós vamos ver vários sonhos lá de Nabucodonosor que aparece e que ele exige que aqueles seus servos, que são feiticeiros, descubram o significado daqueles sonhos, porque as pessoas naquela época imaginavam que os sonhos tinham significados. Até hoje tem pessoas que acreditam nessas bobagens, né? Temos a astrologia que lida com questões de sonhos, de estrelas, planetas, esse negócio de conjunção ou conjugação de planetas que podem influenciar nossas vidas. Imagine hoje, no século XXI, as pessoas acreditam nessas coisas. Você imagine há 1.000, 2.000, 3.000 anos atrás. Como é que essas pessoas não viviam? Eram atoladas até o pescoço de superstição e de crendices, pessoal. A Bíblia, quando fala essas coisas, ela na verdade está nos mostrando o modo de pensar dessas pessoas. Tá entendendo? Também nos revela a crença deles em achar que secas e más estações eram produzidas pelos deuses. Os povos antigos atribuíam essas coisas aos seus deuses. Os hebreus, do mesmo modo, faziam. Vejam, se seguirem os meus decretos e obedecerem diligentemente aos meus mandamentos, enviarei as chuvas nas estações próprias. A terra dará suas colheitas e as árvores do campo produzirão seus frutos. Uma outra passagem que nos mostra que o Deus hebreu se mostra como que controlador dos tempos das estações. Então, quando vinha seca, o que é que as pessoas iam pensar? Aqueles hebreus primitivos ignorantes achavam. Pronto, há pouco tempo, ainda hoje, no Nordeste, aqui você vê aqui no Nordeste, seca pra caramba, o que acontece? Os povos, aquelas pessoas que moram nessas regiões mais afetadas pela seca, vivem pedindo a São Benedito, o a Deus, aí quando dá uma chuvinha ali, minha oração foi atendida, graças a São Benedito, graças a Deus. Ou seja, eles interpretam essas coisas como ações dos deuses, e que secas são ações dos deuses. E quando vem chuva, são as ações dos deuses. Está entendendo, pessoal? Bom, então nessa passagem aqui de Levítico 26, 3, 4, é um exemplo desse tipo. O Deus hebreu dizendo que é ele que controla as chuvas e as estações. Então, quando não vinha chuva, por exemplo, esses hebreus ignorantes achavam que era esse Deus, ou esses deuses que eles tinham, porque nós sabemos que os hebreus eram politeístas e não monoteístas, achavam que, que era a ação dos deuses que estavam insatisfeitos com alguma coisa. Aí, em busca de satisfazer ou aplacar a ira desses deuses, eles ofereciam sacrifícios. Porque como é que você vai agradar uma pessoa? Dando alguma coisa que ele gosta, né? Que o satisfaça. Aí, como os povos achavam que os deuses se alimentavam de vidas através do sangue, davam essas vítimas humanas e de animais. Quebrarei seu forte orgulho. Veja o que Deus hebreu fala. Eu quebrarei seu forte orgulho ao tornar o céu tão duro quanto o ferro e a terra tão impenetrável quanto o bronze. Todo o seu trabalho será inútil, pois a terra não dará colheitas e as árvores não produzirão frutos. De novo, essa passagem quer dizer o quê, pessoal? Que o Deus hebreu controla o tempo, as estações e a própria natureza. Quando ele fala que quebrarei seu forte orgulho, né? E diz que ia tornar o céu tão duro quanto o ferro, ele quer dizer que ia impedir que o céu
produzisse chuva. Ele não ia permitir que descesse chuva do céu. É quando ele diz que a terra se tornaria tão impenetrável, porque não ia ter chuva, a terra ia ficar seca, né? Tão dura quanto o bronze, ou seja, ficar impenetrável, seca. Se não chove, a terra fica seca, tá entendendo? E todo o seu trabalho se tornará inútil. Se as pessoas colhiam, né? Aliás, as pessoas plantavam na hora de colher, não ia dar nada, porque chuva não ia ter e a terra ia ficar seca. Pois a terra, ele diz, pois a terra não dará colheitas e as árvores não produzirão frutos. Tudo isso, pessoal, nós temos que entender que aqui é, nos passa a ideia e as concepções das pessoas daquela época. Como é que eles entendiam essas coisas? Eles entendiam essas coisas como manifestações dos deuses. Só isso. Quando nós sabemos que não era. Não era nada de manifestação dos deuses. Eles eram ignorantes, não tinham o conhecimento que nós temos hoje, né? Sabemos que tudo isso é coisa da natureza, né? Não tem nada de Deus controlando a natureza nenhuma, né? Nesses textos acima, vemos a crença dos hebreus em atribuir o controle das estações ao Deus hebreu, pessoal. Ele poderia trazer chuvas ou secas. Veja outro exemplo. Elias, que era de Tisbe, em Gileade, disse ao rei Acabe: Tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, não haverá orvalho nem chuva durante os próximos anos, até que eu ordene. Aí você acha, pessoal, que isso aí foi. Você acha que esse negócio de seca que ia não haver, diz que não ia haver seca, ou diz que ia haver seca, que não ia chover, era ação dos deuses? Não. É porque isso aí eram as condições ou o clima daquela região. Aí quando chegava a época de não ter chuva, as pessoas acreditavam isso como ações dos deuses. Aí não, foi Deus que não está permitindo chover por alguma coisa, por isso, por aquilo. Aí quando chovia, aí como as pessoas fazem o sacrifício o tempo todo, né? Sobretudo nas épocas próximas das estações de colheitas, coisas do tipo, aí quando chegava para daquele tempo normal de chover, aí chovia, aí as pessoas acreditavam que foi seus sacrifícios que fizeram com que os deuses permitissem a chuva. Tudo crendice, pessoal. Quando a Bíblia fala que esse profeta profetizou o negócio de chuva, profetizou seca, não tem nada de profeta, coisa nenhuma. Isso é tudo do imaginário do escritor e dos personagens, entre aspas, e atribuem essas situações aos deuses. Mas isso nada mais é é, que as condições da terra daquela época, certo? Algum tempo depois, no terceiro ano da seca, o Senhor disse a Elias: Vá apresentar-se ao rei Acabe. Diga-lhe que enviarei chuva. Elias foi apresentar-se a Acabe. A fome era severa em Samaria. E era uma terra que só vivia passando por dificuldades, pessoal. Não tinha nada de terra mandava leite e mel. Tudo mentira. Eliseu tinha mulher, aliás, Eliseu tinha dito à mulher cujo filho ele havia ressuscitado: Reúna sua família e mude-se para outro lugar. Aí veja o que é que ele diz: Pois o Senhor proclamou sobre a terra de Israel uma fome que durará 7 anos. Isso aqui é Eliseu, né? Às vezes eu confundo essa passagem da questão da seca, né? De 7 anos com a de Elias, né? A de Eliseu foi 7 anos aqui. Veja, mas você acha que isso aqui foi o Deus hebreu que mandou? Não, pessoal. Isso aqui nada mais é que era a condição real das terras. Eram terras que, de tempos em tempos, passavam por secas. Aí a ignorância do povo atribuía que era ações dos deuses. Aí o escritor passava isso para os seus escritos ou histórias, seus enredos, como ações dos deuses. Ele era um hebreu, né? Ele acreditava da mesma forma que seu povo na ação dos deuses. Houve uma grande fome naquela terra. Veja, houve uma grande fome naquela terra. Aliás, tal como já tinha acontecido nos tempos de Abraão. Por isso Isaac resolveu mudar-se para a cidade de Gerar, onde reinava Abimeleque, rei dos filisteus.
Diz que inicialmente disse que ele queria ir para o Egito, mas o Deus hebreu disse que impediu Isaac de ir para o Egito. Aí, então ele foi para, para Gerar, na terra dos filisteus. Mentira, né? Na verdade sim, ele foi lá para o Egito. Foi nada de para a terra dos filisteus. Os filisteus era Canaã, e, e todo Canaã, sempre que havia seca, atingia todos os lugares. O lugar de escape era o Egito. Vai dizer a Davi: assim fala o Senhor: proponho-te três coisas, escolhe uma delas, e eu ta infligirei. Gade veio ter com Davi e referiu-se estas palavras, ajuntando: preferes que venha sobre a tua terra 7 anos de fome, ou que fujas durante 3 meses diante de teus inimigos, que te perseguirão, ou que a peste assole a tua terra durante 3 dias? Reflete, e vê o que devo responder a quem me ouviu. Veja a proposta de Deus hebreu. O Deus hebreu, né, diante do suposto pecado aqui de Davi, que eu já falei num dos textos aí. Então Deus hebreu envia esse profeta para sugerir a Davi o que ele deve escolher, né? Se ele prefere que ele seja atacado, seja sua terra, seja atacado por 7 anos de fome, que ele seja atacado por 3 meses de guerra de seus inimigos, ou, no caso, ser assolado por pestes. Essas foram as sugestões de Deus hebreu diante do suposto pecado cometido por Davi. Aí veja, o que isso nos quer dizer? Isso, quer, isso nos quer passar, o escritor, que o Deus hebreu era quem mandava a fome, a guerra e a peste, pessoal. E é isso que nós vamos ver em todo o texto bíblico. Os escritores e os personagens atribuindo essas ações aos seus deuses, que nesse caso, como é um texto monoteísta, atribui a Javé. E ele que manda a fome, que é ele que manda a peste, é ele que manda inimigos. Ou seja, essa questão de mandar inimigos, ele quer dizer que está relacionado a guerras. Então é Javé que manda fome, guerra e fome. E pestes, doenças. Tá entendendo? E houve em dias de Davi uma fome de 3 anos, de ano em ano. Veja. E Davi consultou ao Senhor, e o Senhor lhes disse: É por causa de Saul e da causa da... É por causa de Saul e da sua casa sanguinária, porque matou os gibeonitas. O Deus hebreu estava mandando seca, fome, porque por causa de porque Saul tinha matado alguns gibeonitas. Veja que absurdo. Aí o que acontece? Diz que não havia seca por causa disso. Aí Davi vai e manda matar os filhos de Saul por causa disso. Mas o que é que essa passagem nos quer dizer? Nos quer dizer novamente que a terra era constantemente atacada por chuvas e secas, por secas, tá entendendo? Já estes nos mostram como constantemente as terras cananéias sofriam com secas. Como disse, como disse, embora essas passagens digam que Jeová trazia aquelas secas por causa de pecados de Israel, isso porém não é verdade. Esses textos, desculpem, esses textos nos mostram simplesmente a crendice dos hebreus de que Jeová produzia a fome, as secas, as pestes e as doenças, pessoal. É tudo crendice. Elas viam secas como manifestações de seu Deus, quando de fato as terras estavam localizadas em regiões de clima seco e desérticos. Daí as constantes secas daquela região. Até hoje Israel sofre com poucas chuvas. Eles recorrem ao mar para tirar água para suas terras, nós sabemos disso, né? Utilizam de processo mecânico para tirar o sal da água do mar e utilizar a água na agricultura. O pobre crente iludido não consegue interpretar os textos em suas minúcias, só consegue ver aquilo que o escritor, imerso em superstições e crenças, tenta transparecer para seus leitores. Os crentes, coitados, leem os textos de forma linear e em conformidade com aquilo que suas religiões lhe ensinaram a eles, né?
Exemplo, quando a Bíblia diz que Javé é o Senhor dos Exércitos, eles só conseguem enxergar isso. Mas o texto não quer dizer simplesmente isso. A ideia do texto é ainda mais profunda. O texto quer dizer que Jeová é o Deus da guerra. Mas o crente olha aí e não entende isso. Ele só entenderia se o texto dissesse assim: ó, Jeová é o Deus da guerra. Ele não consegue extrair o sentido das coisas do texto. Quando a Bíblia fala que Javé é o Senhor dos Exércitos, ele só entende isso. Mas não é isso que o texto quer dizer. O texto quer dizer que Javé é o Deus da guerra. Esse é um exemplo de nós, do qual nós percebemos a ignorância dos cristãos. Eles acusam os ateus e afins que são ignorantes, que não sabem interpretar texto, mas são eles, né? Na verdade, que não sabem o que é um texto, não sabem o que é um contexto. Mas para o crente, cuja mente se encontra alienada e vendida, ele não pensará assim jamais. Quando a Bíblia diz que Javé causa o bem e o mal, na verdade ela quer dizer que Javé é a fonte causadora do mal. A origem do mal é Javé. Quando a Bíblia diz que Jeová ia mandar um povo que mataria os filhos dos hebreus à espada e estuprar seus filhos e suas mulheres, ela nos quer dizer duas coisas: que todos os povos antigos daquela época agiam assim e atribuíam as causas das guerras à ação dos deuses. É isso que o texto não nos quer dizer de forma profunda. Mas eles, os crentes, não conseguem enxergar assim. Eles só conseguem ver o que está muito, muito explícito. Eles não conseguem extrair de um texto informações implícitas, pessoal. É uma deficiência terrível dos cristãos. Mas, em parte, temos que entender os crentes. Coitados, né? Eles foram enganados duas vezes, pessoal. Uma pelos escritores do Velho Testamento e uma segunda vez pelos escritores do Novo Testamento. Então eles vão para o Velho Testamento, são enganados. Aí eles correm para o Novo Testamento, aí são enganados novamente. Porque eles não conseguem interpretar as coisas. Tá entendendo? Aí então chega no Velho Testamento, aí vai comprar tudo como verdade aquilo que é dito pelos escritores. E não consegue extrair o significado real ali daquelas passagens. Aí corre para o Novo Testamento. Aí os escritores do Novo Testamento, que é cristãos, pegaram um monte de mentira lá do Velho Testamento, levaram para os seus escritos e inventaram novas mentiras. Aí os cristãos de hoje compram as mentiras do pessoal do Novo Testamento. Só que elas são mentiras já formuladas, oriundas do Velho Testamento. Estes querendo criar doutrinas a partir do Velho, ou seja, do Velho Testamento, introduziram novas mentiras como se estas confirmassem as do Velho Testamento. Assim, o pobre cristão, quando olha para o Novo Testamento, pensa que está diante da efetiva materialização das mentiras contidas naquele, ou seja, das mentiras do Velho Testamento. Eles vão para o Novo Testamento e acreditam, achando que o Novo Testamento é a materialização das mentiras ou das verdades que eles acham do Velho Testamento, quando não é, né? É isso aí, pessoal. Deixe seu like, seu dislike, compartilhe, divulgue o canal, é, comente, se assim desejarem. E até a próxima, pessoal.